a Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado, Emerson. Bem, eu quero que você, se você trouxe a Bíblia, celular, abra em Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Radiografia da humanidade. Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. No subtítulo aqui da NVI, diz assim: a ira de Deus contra a humanidade. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Que texto duro, hein? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita e santa palavra. Ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. A Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, mas reconhecemos a tua grandeza, Deus. Tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pai, Senhor, fale conosco nessa noite, Deus. Me dá sabedoria, intrepidez, ousadia, Deus, para falar a verdade da tua palavra, Deus, querendo somente agradar ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Pai, muito obrigado por ter se revelado a nós, Deus, porque outrora
nós estávamos nas trevas, Deus, vivíamos na desobediência, mas o Senhor nos alcançou, e nós somos gratos, Deus, por tão grande sacrifício na cruz do Calvário, em nosso lugar. Obrigado por teu Filho amado Jesus, obrigado, Senhor, por tão grande salvação, e por tão grande Salvador, Pai. Muito obrigado, nós agradecemos assim no nome dele, de Cristo, o teu Filho amado. Amém, e amém, e amém. Bem, esse relato de Romanos aqui é um relato bastante perturbador, se você parar para analisar. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa radiografia da humanidade. Bem, cada vez que temos acesso às notícias, constatamos que o mundo vai de mal a pior. São guerras, corrupção, injustiças e tantas outras coisas que o mundo globalizado nos permite tomar conhecimento rapidamente. Olha, antigamente, as pessoas não tinham tão fácil acesso à informação como nós temos. Hoje nós vivemos momentos em que, se alguém for assassinado lá na China, em menos de 5 minutos talvez nós ficamos sabendo. Então há muita informação. Hoje nós temos acesso à internet, que está ligada no mundo inteiro. Então uma notícia, ela vira, sabe, algo muito rápido para chegar até nós. Então nós vemos muitas tragédias, nós vemos muita violência, nós vemos muita coisa errada que antigamente as pessoas não viam. A minha sogra mesmo, ela diz assim: mas antes ninguém morria de câncer assim. Morria, só que não sabia. Entendeu? Mas não tinha tanta violência assim. Tinha também, só que não tinha tanta também, igual hoje. Hoje, além de multiplicar a iniquidade, a maldade no coração do homem, é mais fácil a gente ficar sabendo. Isso é muito rápido. Para entendermos o que está acontecendo dentro de uma pessoa, geralmente os médicos pedem uma radiografia. O texto da lição de Romanos 1, 18 ao 32 é uma espécie de radiografia da humanidade. Então, olha, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: a culpa nunca é de Deus, porque os homens, eles fazem muitas coisas erradas, matam, roubam, praticam toda sorte de torpezas, e muitas vezes coloca a culpa em Deus. Olha, Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é sempre do homem. Quem quebra a aliança sempre somos nós. Sempre somos nós que nos afastamos de Deus. E por não recebermos o amor de Deus conforme Deus ama, o mundo está da forma que está, porque o mundo não consegue amar. Não consegue. Olha, somente aqueles que foram alcançados por Deus, e Deus derramou o amor dele nos nossos corações, como diz Romanos 5, né? E somente esses têm o poder de amar, de verdade, porque o homem, ele caminha cada dia mais para longe do Senhor. É triste isso. Por que o mundo está como está? Você já fez essa pergunta? Por que o mundo está como está? Por que há tantas guerras? O homem, para buscar paz, ele faz guerra. É incoerente. Sabe, nós vivemos num mundo em que a incoerência impera. Rapaz, não tenta achar explicação para esse mundo, não. Você vai encontrar a explicação na palavra, na Bíblia. Por quê? Porque o Criador sabe os trastes que nós somos. Deus sabe. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Deus, ele nos fez, e quando alguém cria, sabe profundamente o que é. Então Deus consegue dar o diagnóstico correto sobre nós, sobre os homens. Aqui eu estou falando em tese, a humanidade em si. Por que o mundo está como está? Eu quero falar sobre 7 atitudes humanas, começadas com a letra I. 7. Primeira, impiedade.
O que é impiedade? Impiedade é o contrário de piedade. Os homens, longe de Deus, eles são ímpios. O texto que nós lemos, o versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Uma coisa que nós temos que deixar bem claro é que o pecado, ele não afetou o homem parcialmente, mas ele afetou o homem em sua totalidade. O homem é um ser depravado totalmente. Não tem nada em nós bom, sabe? Tanto é que Romanos 3, versículo 10 ao 12, vai dizer que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se extraviaram. Então, se você pegar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai ver que no capítulo 1 aqui, Paulo fala da humanidade. No capítulo 2, ele inclui os judeus. E no capítulo 3, ele encerra todo mundo debaixo da desobediência. Porque senão você olha para esse texto aqui e fala assim: tá vendo? O judeu lá é bonzinho. Não é não. Leia Romanos 2 para você ver. Você vai ver que eles também falharam, pecaram. Todo homem é pecador. Romanos 3, 23 vai dizer isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, essa questão de piedade está quase em extinção. Sabe, eu vejo assim que aonde nós conseguimos encontrar piedade é naqueles que Jesus alcançou, naqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Porque até mesmo dentro da igreja tem muita gente má, perversa. É duro dizer isso, né? Mas será, Paulo? Eu lembrei do Ed René. O Ed René, ele disse assim num culto esses dias: ô minha irmã, quando você sair para ir para o banheiro, leva a tua bolsa, que esse lugar aqui é muito mal frequentado. Na igreja, na IBAB. Irmãos, hoje nós temos visto, sabe, acontecendo dentro da igreja, divórcios. Olha, para analisar. Hoje eu vi um vídeo, rapaz, que eu fiquei estarrecido. Na hora da oferta, o cara colhendo a oferta assim, e passou perto de um cara, obreiro, no fundo assim, e as pessoas colocando, ele tirou uma nota de R$100, um cara tirou R$100. Não sei se alguém viu esse vídeo. O cara tirou e passou para o cara de trás os R$100. Rapaz, para analisar, dentro da igreja, ladrão. O cara, além de não ofertar, ele ainda rouba o dinheiro daqueles que ofertaram, e da obra de Deus. Imagine se, eu fico pensando assim, Deus, olha, se tem um atributo de Deus, que eu fico muito admirado, eu já disse isso aqui várias vezes, é a paciência de Deus. Porque se eu sou Deus, eu fulmino um camarada desse. Graças a Deus eu não sou Deus, né? Graças a Deus. Porque eu falho também, eu erro, talvez eu não pego R$100, mas eu faço outras coisas erradas. Ninguém aqui pode olhar para o outro e dizer assim: você está fazendo isso aí, na questão assim, claro que você pode chegar no irmão e falar: ó, irmão, repreender o irmão, ó, você está pecando, você está aqui, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu estou dizendo assim, ninguém é perfeito, ninguém. Quando Romanos 1 fala, você tem que se colocar no lugar, porque assim era a nossa vida antes de Cristo. Aqui está retratando, sabe, pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Deus, por isso praticam isso. Olha só o que está escrito, Davi escreveu no Salmo 12, versículo 1. Davi, ele disse assim, ó: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Olha só, lá atrás. E Davi não vivia nesse mundo corrido que nós vivemos hoje, de informação rápida. Ele falava que não tinha. Estava acabando essa raça de gente piedosa. A Bíblia vai dizer em Mateus 24, 12, que se por multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. E isso acontece em todos os âmbitos da sociedade.
Acontece na igreja. Sim. Sabe, acontece dentro das próprias famílias, dentro de casa. Olha, rapaz, nunca teve uma época que eu vi tantos assassinatos de marido matar mulher. Hoje teve um machocídio, né? Porque a mulher, quando é morta, ela fala que é feminicídio, né? Hoje houve um machocídio. A mulher matou o cara. Não aceitou o fim do namoro e acabou matando o rapaz. Tá. Agora, para analisar. Será que nós, como cristãos, nós temos sido piedosos? Será que nós temos tido piedade das pessoas? Será que nós temos agido realmente como Deus quer que nós hajamos? Para analisar. Porque nós não podemos olhar como vivem as pessoas no mundo e querer viver igual. Sabe? Nós somos diferentes, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos que agir de uma maneira tal em que os ímpios sejam alcançados pela graça de Deus. E se não forem alcançados pela graça de Deus, eles também não devam envergonhar do Evangelho de forma alguma. Hoje a Marta até mostrou uma postagem de uma pessoa, vou falar de uma pessoa na internet dizendo de um pastor que foi pego aí em adultério. O carro dele estava lá no meio do mato lá. Coisa errada. Agora, imagina a vergonha que causa isso para o Evangelho. As pessoas que não são evangélicas, quando elas olham para nós, elas colocam a gente tudo no mesmo pacote. Todo mundo. Ou você acha que não? E aí as pessoas, elas têm a gente como motivo de vergonha. De vergonha. Aí como nós queremos então alcançar as pessoas, se as pessoas não conseguem ver luz em nós? Sendo que muitas vezes nós, como sendo piedosos, nós muitas coisas praticamos o que o ímpio pratica. Aí a pessoa fala, para ser crente, né, igual tem aquele ditado, né, para ser crente igual isso aí, eu não quero ser. Então acaba atrapalhando o Evangelho. É que Deus é misericordioso e Deus ele usa de muitas maneiras para alcançar o coração dos ímpios, daqueles que são seus. Se não, rapaz, tem hora que eu fico pensando assim que olha, se não fosse a eleição, pouca gente seria salva, hein? Eu falo para você, por causa que o povo, rapaz, olha só como nós estamos vivendo dias aí, difíceis, dias de impiedade. Aí a gente olha para a política, corrupção. Olha para o Supremo Tribunal Federal, será que processa esse negócio? Vê, e só tem bandido. Alguns bandidos, né? Eu vou falar alguns, porque senão depois vai pegar todo mundo, né? Talvez pode ter alguns lá que ainda saem ainda, dá um jeito. Aqui eu coloquei Hitler, acho que foi um dos caras mais ímpios que já existiu na face da terra. Eu não estou dizendo que ele está no inferno não, tá? A gente pode chegar lá na glória lá e encontrar ele. Será, Paulo? Rapaz, eu vou ficar contente, hein? Falar, cara, a graça de Jesus alcançou até esse miserável. Pô, ele pode ter se arrependido, ora? E por que não? Pode? Não sei. Mas aqui na terra foi um miserável. Injustiça. O texto que nós lemos diz que detém a verdade pela injustiça. Olha só. Ao invés de ser verdadeiros, são injustos. Alguém sabe que filme é esse? Só por essa foto aí? Ótimo filme. Não tem Netflix, não tem no Telecine, não tem. Sumiu esse filme aí. Senão tinha que achar uma fita de VHS ou um DVD. A Vida de David Gale. Esse filme. Excelente filme. Por que eu coloquei ele? Injustiça. Por causa da injustiça que acontece no filme. Coitado desse camarada.
foi alvo de uma injustiça, sabe, estarrecedora. Um professor universitário, um cara, sabe, graduado, um cara sábio, um cara que fazia diferença na faculdade, e foi mexer. Tinha uma aluna lá, eu não vou dar spoiler do filme não, só vou contar para você ter vontade de assistir. Teve uma aluna lá que a menina era muito bonita, e a mulher chegou nele e cantou ele, disse assim: eu faço tudo o que você quiser para você me dar nota. Aí ele pegou e chegou bem no ouvido dela, assim, bem baixinho, e disse: então, estude. Aí foram para uma festa, uma época na faculdade, e ele entrou no banheiro, e a mulher entrou atrás, e agarrou ele dentro do banheiro, e ela mesma se rasgou as vestes, e depois denunciou ele por estupro. Acabou com a vida do cara. Injustiça, o cara não queria. Injusto, o cara foi preso. Você tem que assistir esse filme, um dos melhores filmes que eu já assisti até hoje, sabe, e você vê toda a trama, toda a injustiça que foi feita. Então, assim, os homens, eles são capazes, sabe, de cometerem injustiças. Olha tanto de injustiça nós vemos nesse mundo, tanta gente passando fome, tantas crianças sofrendo, tanta atrocidade, tanta violência, tanto estupro, tanta morte. Rapaz, hoje uma mulher não pode nem andar na rua direito à noite, porque ela está correndo risco de morrer ainda, porque daí o camarada cata a mulher, e depois, para não deixar vestígio, ele tem que matar a pessoa, e por isso que matam. Injustiças. E quantas injustiças há de pessoas que trocam a verdade pela mentira e acabam cometendo injustiças tamanhas. Rapaz, em todos os lados nós vemos isso. Nós estamos aí, facilmente com acesso à internet. Rapaz, tem hora que dá até, olha, jornal faz muito tempo que eu não assisto. Só tem, com perdão da palavra, só tem desgraça, cara, mas só tem má notícia. Quase não tem boa notícia. Os homens são maus, irmãos. São maus. Não pense que o homem é bonzinho, não. Olha o que os camaradas fizeram. Falaram que a Michele Bolsonaro estava traindo ele com um cara lá. Cara, eu falo para você que pode ter acontecido? Pode, mas eu não acredito. Eu acho que é injustiça. Quantas mentiras soltam por aí, calúnias, cara. Imagina a calúnia. Olha, a pior coisa eu acho que é ser caluniado. É você pagar por algo que você não cometeu. José do Egito ficou 13 anos na cadeia, preso, por causa de uma calúnia, de uma mulher que queria ter o corpo dele e não teve. Cara, sabe, quantas fofocas, quantas intrigas, quanta maledicência. Cara, injustiça. Sabe por quê? Porque a pessoa não está ali para se defender. Não está. Rapaz, se tem uma coisa que o pastor Laércio falou, e eu guardei no meu coração, e eu uso, o pastor Laércio disse assim: tudo aquilo que você tiver coragem de dizer na cara da pessoa, você pode falar longe dela. E é a verdade. Aí você pode falar longe, porque se confrontar você, colocar você perto da pessoa, você vai falar a verdade. Agora, a injustiça impera. Os homens são injustos. Rapaz, vai lá, acessa o YouTube e coloca lá, teste de honestidade. Você vai ver um vídeo do Danilo Gentili, do CQC, na época ele era do CQC, fazendo um teste de honestidade. Olha a injustiça. O camarada se veste de ceguinho, chega numa banca e compra lá umas bananas, uns negócios, e fala para a mulher assim: toma esses 10 reais aí, e cobra aí, tinha dado 7 reais, parece. Tá os 10 reais, e deu uma nota de 100 reais na mão da mulher. A mulher catou assim, viu que o cara era cego, devolveu só 3 reais para ele. Ele vai no outro, mesma coisa. Cara, ele foi, sinceramente, acho que foi uns 5 lugares. Só teve um cara que ele comprou uma gravata, e eu acho que aquele cara lá era um cristão verdadeiro,
que o cara falou, na hora que ele deu 10 reais para o cara falou, o homem falou assim, não, isso aqui é uma nota de 50, não é de 10 não, senhor. Está aqui o troco do senhor, deu certinho, único. O resto, tudo deu troco errado para ele. Aí os caras não são bobo. Voltaram lá ele, sem ser cego, mostrando para a pessoa que a pessoa devolveu o dinheiro errado. Aí a pessoa, não fiz isso não. Aí tá gravado aqui, ó, tem câmera. Injustiça? Por que injustiça? Ué, não é teu, não é meu. É injusto pegar dinheiro dos outros. A pessoa te deu o troco errado, devolva. Isso vale para mim, irmãos. Às vezes nós somos tentados nessa área, sabia? A pessoa dá troco errado para a gente e fala, mas ninguém vai ficar sabendo. Tem um que sabe de tudo. E ainda é o único capaz de julgar e lançar no inferno, no lago de fogo. Rapaz, esse texto de Romanos aqui é um texto mostrando a humanidade muito duro demais. Aí você fala assim, mas será que é tudo isso? Rapaz, é o próprio Deus que está falando que quem é o homem. Injustiça. E se a gente fosse falar de injustiça aqui, nós íamos ficar aqui muito tempo. Porque há muita injustiça. Sabe? Quantos camaradas que ganham milhões, são milionários, bilionários. Tem pessoas, aquele Warren Buffett, nos Estados Unidos, acho que chegou a ser o terceiro homem mais rico do mundo, ele doou 90% do patrimônio dele para assistência social. Amém. Uma ótima coisa que ele fez. E com 10% que sobrou, ele disse assim, não vai mudar a minha vida em nada. Vou viver do mesmo jeito, vou ter meu jatinho, vou ter minhas mansões, vou ter meu carrão, vou ter a mesma coisa, não vai mudar nada. Deu 90% do patrimônio, com 10% ele ia fazer a mesma coisa, não ia mudar nada na vida dele. Agora, quantos camaradas são assim? E quantos bilhões estão morrendo? De fome, irmãos. Falta amor. Falta amor. É injustiça. É injustiça você saber que uma pessoa está vivendo um momento duro, dramático, sabe? Que a pessoa está passando fome e você não ajudar. É igual o Tiago vai falar assim, né? Acho que é Tiago ou Paulo que falou. Que adianta você ir na casa do outro lá e falar, fica em paz, Deus te abençoe, e deixar a pessoa lá com fome? Teve um amigo meu uma vez que ele entrou em parafuso, porque na época do seminário mandaram ele pregar na favela. E ele ia pregar o evangelho lá, as pessoas morrendo de fome. E ele falava assim, mas é injusto isso aqui. Como que eu vou pregar? A pessoa está morrendo de fome. Primeiro eu tenho que dar comida para ela, para depois eu pregar para ela. Injustiças. Em todos os âmbitos você vai ver injustiça. Quantas traquinagens esses camaradas fazem. Cara, você já parou para analisar como que um candidato a vereador consegue gastar 500 mil reais numa campanha para ganhar 7 mil, ou não sei quanto que é o salário do vereador? Se você juntar os 4 anos que ele vai ficar lá, não paga o que ele gastou. O cara está no prejuízo, mas o cara é burro, né? O cara é muito burro. O que você acha que vai acontecer? É isso aí, Fábio. É isso aí mesmo que vai acontecer. O cara vai passar a mão. Injustiça. E aí, nós, trabalhamos um monte, suamos para poder pagar IPTU, IPVA e tanto imposto. Agora, é injusto muitas vezes acontecer isso. Agora, a saúde, olha a saúde. Cara, aqui o Moarama ainda até é bom ainda, mas vai para o Nordeste. Pessoas que sofrem acidente, vai para os hospitais, ficam lá, tem que fazer a cirurgia na hora, demora 30 dias dentro do hospital. Injustiça. Injustiça. O que mais? Ingratidão. Sim, ingratidão. Olha só. O texto que nós lemos diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, 21. Então, Paulo diz que os homens, eles conseguem conhecer a Deus numa graça comum.
Os homens são indesculpáveis. A Bíblia vai dizer isso. Por quê? A natureza revela Deus. As coisas criadas falam de um Criador. Mas as pessoas são ingratas. Rapaz, eu acho que assim, uma coisa que deve, eu ia falar doer no coração de Deus, né? Não dói, mas eu falo assim, deve doer no coração de Deus, vou usar esse termo para que você entenda, é Deus dar um bom descanso para o cara durante a noite, e no dia de manhã o cara acha que acordou por causa dele, acha que ele está respirando o ar que é dele. O cara é ingrato. O cara diz, é o dinheiro, aqui ó, meu dinheiro aqui ó, é meu Deus aqui, é meu dinheiro. Cara, é ingratidão. Por que eu coloquei ali a foto de Judas? Ingrato? Cara, um cara ingrato, o cara andou 3 anos com Jesus. E por causa de 30 moedas de prata, o cara vendeu Jesus. Cara, quanta ingratidão. O cara sentou na mesa com Jesus. O cara teve um privilégio, irmãos, que eu e você não tivemos. De sentar à mesa com Jesus. De ouvir o próprio Senhor Jesus dando os ensinamentos. Sabe? De ver os milagres que Jesus operou. E depois fazer o que ele fez. Cara, ingratidão. Cara, eu e você, como cristãos, nós devemos ser gratos a Deus, irmãos. Em tudo. Sabe, nós temos razões de sobras para agradecer a Deus. Por tudo. Desde o momento que você tira o pezinho da cama e coloca no chão, você já tem que pensar e falar assim, meu Deus, muito obrigado por essa noite de descanso. Obrigado por mais esse dia que amanheceu na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu estou indo para o trabalho agora, tenho trabalho. Obrigado. E, rapaz, se você começar a agradecer também é outra coisa que... É por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, né? O camarada falho, pecador, igual nós, mas um camarada, você pega os 73 salmos que Davi escreveu, você vê gratidão, cara. Você vê o coração do camarada voltado a Deus, cheio de gratidão. Por isso que Davi diz que, ele fala aqui, bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, se não me falha a memória. Então, Davi, ele sempre dizia isso, olha, deem graças ao Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor. Você vai pegar o Salmo, você vai ver Davi sendo grato. Eu e você, irmãos, nós temos que ser gratos. Ingratidão é algo assim que eu vejo que Deus, ele não gosta. Ninguém gosta de ser de uma pessoa que é ingrata. É a mesma coisa de você fazer o bem para uma pessoa e a pessoa virar as costas para você, ou fazer uma maldade para você. Que nós sejamos gratos a tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos? Olha, Paulo, ele, em 2 Timóteo capítulo 3, ele, de tantas características que ele cita que os homens são, ele vai falar da ingratidão, que os homens nos últimos dias seriam ingratos. Rapaz, um monte de gente que tem um monte de coisa, que tinha tudo para dar graças a Deus, ainda blasfema, ainda fica bravo, ainda se fica irado. E rapaz, aí às vezes Deus, olha o tanto que Deus é bom. Deus é bom, porque Deus ainda abençoa esses camaradas. Paulo, mas Deus abençoa? Abençoa. O próprio fato do cara estar vivo já é bênção de Deus. Porque se eu sou Deus, eu já não abençoava o cara, não. Você vê que Deus, a bênção de Deus é grande, Deus é bom, irmãos. Até com os ímpios, o sol brilha para eles também. Se fosse eu, tirava assim, deixava só para os justos. Os caras não querem ser ingratos, então vamos agir diferente com eles. Insensatez. A quarta coisa aqui, insensatez. Os homens são insensatos. Olha só o texto que nós lemos, diz assim:
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acharam ser sábios, mas na verdade são loucos. Insensato é uma pessoa louca, uma pessoa que não é sensata, uma pessoa que está fora da razão. Quem que assistiu esse filme aí? Coringa. O Fábio assistiu. Pode assistir. É duro, hein? Mas se você quiser, pode assistir. Aí você vê, nisso aqui você vê um camarada, sabe, insensato, ímpio, mau, longe da razão. Um camarada que de estupim curto, um camarada que se explode facilmente, um camarada que não aguenta as pessoas zombarem dele. E você vai ver no filme que tudo que ele faz é porque zombaram dele. Tem um motivo, não é sem motivo. Ou você acha que as pessoas que estão feridas, elas ferem por quê? Justamente porque estão feridas. Elas foram feridas e muitas vezes elas ferem por causa disso. Então, insensatez, loucura. Um camarada louco. Se você parar para analisar, o cara que ganhou o Oscar, melhor ator. Para analisar. Um cara, sabe, um insensato. Assista o filme lá, você vai entender. Olha, há um tempo atrás tinha uma propaganda de cigarro que dizia assim: tudo é questão de bom senso. Cara, bom senso? Fumar é bom senso? É insensatez, não é bom senso. Né, até o Gerson lá, né, fazia propaganda que gosta de levar vantagem em tudo, e por isso fumava o cigarro lá, acho que era Vila Rica, nem lembro que era o cigarro dele lá. Mas insensatez, não é sensato. Então, olha, um exemplo daquilo que Paulo escreveu, ele diz que os homens se tornaram insensatos. Se você parar para analisar, homem nenhum, eu não vejo questão de loucura na questão de mentalidade. É loucura de viver longe de Deus. Loucura de ter trocado o Criador pela criatura. É nesse sentido que está falando aqui o texto. Se tornaram insensáteis. Para analisar. Os homens, é igual o louco lá, ó, de Lucas 12, que ganhou muito dinheiro lá, colheu muito e derrubou o celeiro, já até preguei sobre isso, né? O camarada era louco, por quê? O texto diz: essa noite te pedirão a tua alma e que você tem guardado, para quem será? Então, insensatez, que eu e você possamos ser sensatos. O Salmo 14, versículo 1 diz assim, ó: diz um insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Olha só, não há quem faça o bem. Eu lembrei daquele cara, eu já falei aqui também. Lembrei daquela vez que eu citei esse versículo aqui para o cara. O Deca pregando para o cara e eu comendo meu lanche. E o Deca lá quase enfiando Jesus goela abaixo do camarada, no lanche do Chiquinho. E eu comendo meu lanche, dali a pouco, eu olhei assim, o Deca ficou bravo e acabou indo embora. E o cara ficou na mesa. Aí eu quietinho, né? Não, eu estava de boa, não queria arrumar para a cabeça não, estava querendo ir para casa. Aí eu paguei o lanche, na hora que eu paguei o lanche, que eu fui saindo, Deus falou comigo. Falou, eu falo que Deus fala ao coração, não é a voz audível, mas você vê quando é Deus que fala. E Deus falou comigo, e eu cheguei naquele cara lá, eu bati nas costas dele assim, falei: rapaz, você não acredita, né? Eu estava ouvindo conversa aí, junto com o Deca aí, você não crê, né, na Bíblia, né? Não creio não, mas você sabia que a Bíblia fala de você? Aí o cara falou: fala? E fala o quê? Fala que você é nécio, que você é tolo. Aqui diz, ó, insensato. A Bíblia fala que você é insensato. Você disse não há Deus. Eu citei isso aqui.
Que mais? Passa aí, Emerson. Passa um para frente aí. Fazendo um favor. Aí. Idolatria. Será que os homens são idólatras? Olha só o texto que nós lemos. Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Para analisar. Abra a Bíblia aí em sabedoria. Sabedoria 13. Vocês não vão achar não, mas acho que vocês não vão achar nessa Bíblia não. Na versão católica tem. Ave Maria, Ave Maria. Olha só o que diz. Não, eu estou brincando, irmãos, mas eu vou ler aqui. Olha só o que diz o texto aqui. Sabedoria 13, versículo 1. De fato, são vãs por natureza todas essas pessoas nas quais não há o conhecimento de Deus. Porquanto, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras, chegaram a conhecer o artífice. Entretanto, tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo ou o vento, o ar, o ciclo das estrelas, a água, os luzeiros do dia. Se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses. Reconheçam quanto o seu dominador é maior do que elas. Dominador com letra maiúscula aqui, falando de Deus. Pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Princípio com letra maiúscula, beleza com letra maiúscula, o autor da beleza. Se ficaram maravilhados com o poder e a energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez. De fato, partindo da grandeza e a beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, estes merecem menor repreensão, talvez se tenham extraviado, procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas se deixam levar pela aparência, pois são belas as coisas que se veem. Mesmo assim, nem estes têm desculpa, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o mundo como é e não encontraram mais facilmente o seu Senhor. Infelizes, porém, e sua esperança está nas coisas mortas, os que chamaram deuses as obras das mãos humanas, ouro e prata, invenções da arte, figuras de animais, ou uma pedra sem valor, lavrada em tempos antigos. Um lenhador, artesão, por exemplo, corta do bosque um tronco manejável, dele retira habitualmente toda a casca, e valendo-se da sua arte, faz com esmero um objeto útil para a sua vida cotidiana, usando ainda dos restos da obra para preparar sua comida, fica satisfeito. Quanto à sobra, que para nenhum valor é útil, madeira curva e cheia de nós, vai esculpindo-a diligentemente para seu lazer, e por perícia, no tempo livre, dá-lhe uma figura assemelhando-se à imagem de um ser humano, ou então dá-lhe a aparência de algum asqueroso animal, e passa-lhe vermelhão, e dá-lhe uma tinta de cor, e encobre todos os defeitos que nela havia. Prepara-lhe então uma digna morada, colocando-a na parede, ou afixando-a com ferro, e toma precauções, ainda que não caia, pois bem sabe que ela não pode ajudar-se. A imagem é uma imagem e precisa de ajuda. Agora, fazendo-lhe promessas a respeito de seus bens, casamento e filhos, não se envergonha de falar com aquilo que não tem alma. E pela sua saúde roga a alguém que é enfermo, pela vida suplica a alguém que é morto. Para auxílio invoca uma coisa totalmente inútil. Pela viagem pede aquilo que nem tem poder para andar. E quanto à compra e uso,
O bom êxito dos empreendimentos pede ajuda àquilo que não tem capacidade nenhuma em suas mãos. E aí vai embora. Você pode ler o capítulo 13, 14 e o 15 de sabedoria, que você vai ver a aberração de idolatria que o camarada faz. Olha o povo de Israel. Olha lá o que o povo fez, um bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, para receber de Deus as tábuas da lei. O povo lá embaixo começou a ficar enfesado. Falei, esse cara não volta mais não, esse cara morreu lá em cima do monte lá. Vamos fabricar um Deus aqui para nós e vamos cultuar esse Deus. E o camarada que tinha que ficado como líder no lugar de Moisés, o seu irmão Arão, pediu a joia da mulherada. Tira os brincos aí, mulherada. Tira os pendentes aí, as correntes. Vamos fazer o bezerro de ouro aqui. Olha o líder. Camarada à toa. Era a boca de Moisés. Imagina. E manda fazer um ídolo. E faz um ídolo para adorar como se fosse Deus, irmãos. Para analisar. A idolatria, sabe, é muito dura, porque é o seguinte, ela tira de Deus, claro que não tira, mas o homem tenta tirar de Deus a glória dele e adora mais a criatura do que o Criador, e faz daquilo ali um ídolo, buscando aquilo como se fosse um Deus, como se fosse alguém ou alguma coisa que fosse capaz de ouvir as suas orações. Olha, é duro, hein? Aí alguns vão dizer assim, Paulo, mas por que Deus na Arca da Aliança tinha 2 querubins de ouro? Era imagem. Mas para aí, Deus pediu para dobrar o joelho em prol daquelas imagens? Não, aquela Arca da Aliança representava o próprio Deus. Quando os homens reverenciavam a Arca da Aliança, simbologicamente eles estavam adorando a Deus. Eles estavam tendo a presença de Deus, porque Deus disse que Deus estaria ali. Então é diferente, irmãos. Eles não estavam adorando a arca, estavam adorando ao Deus que pediu para fazer a arca. A serpente de bronze. Alguns dizem, mas Moisés, Deus falou para ele fazer uma serpente de bronze e colocar numa estaca, para ir falar para o povo olhar que o povo ia ser curado. Mas para analisar, aquela serpente lá de bronze representava Cristo, representava o Messias, o Jesus que um dia seria levantado na cruz do Calvário para salvar e curar todos aqueles que olham para Ele. Então não era serpente de bronze, era Cristo, representava Cristo. Deus não pediu para ninguém adorar a serpente, coisa nenhuma. Agora, Êxodo 20, a partir do verso 13, Deus vai dizer, não tereis outros deuses além de mim, eu sou o Senhor, não farás para ti imagens de escultura, nem no que há no céu, na terra, no mar, não é para fazer. Isaías 45, 20, nada sabem aqueles que conduzem em procissão as suas imagens e rogam ao Deus que não pode salvar. Isaías 42, 8, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, e jamais darei a minha glória às imagens de escultura. É Bíblia. Não é para fazer idolatria, eu não estou nem falando de religião aqui não, sabe, é para todo mundo, e vale para muitas coisas. Quantas imagens são feitas aí de outras coisas, de outras pessoas famosas? Está errado, é idolatria. Idolatria é como pecado de feitiçaria, coloca um ídolo no lugar de Deus, prostra-se a um ídolo no lugar do eterno, adora a criatura no lugar do Criador. Está errado. Então idolatria, aqui, olha, quando se fala em idolatria, a gente já corre o olho em imagem, mas é muito mais do que isso.
é muito mais do que imagem, porque você pode ter o teu trabalho como um ídolo, o teu filho como um ídolo, o teu carro. O camarada lá compra um carrão e coloca lá, propriedade do Senhor. Aí um cara vem e bate, o que você fez com o meu carro? Não é propriedade do Senhor? Como que é teu carro? Idolatria. Rapaz, quantas coisas os homens. Rapaz, olha, eu sinceramente, eu acho que, eu vejo assim que, eu acho que é uma coisa minha, tá? Não tem na Bíblia não. Mas eu vejo que Deus pediu para sacrificar Isaac. Claro que Isaac foi um tipo de Cristo, e o Abraão foi um tipo de Deus. Mas eu vejo assim que aquele menino tinha tomado o coração de Abraão. Abraão tinha se esquecido de Deus. Abraão era só um menino. Imagina um senhor de 100 anos com um filhinho pequeno. Cara, o cara nem queria saber de Deus mais. Olha o Itamar com o Luquinhas. Eu com a Yasmin. Não é de 100 anos não, eu falo dos filhinhos. Mas irmãos, por quê? Por isso que Jesus vai dar uma palavra pesada, rapaz. Por quê? Porque o povo, eles são tomados por um misticismo. Tem que mostrar para eles, é o sal grosso que veio de Israel. Os caras têm que apalpar, sabe, apalpar. Entrar aí pela porta, eles colocam uma portona assim e faz o povo tudo passar pela porta. A porta que é Jesus. Não é para passar pela porta ali, não é, ali é símbolo. É igual o pão da ceia. Tomar e comer o meu corpo. Ué, não é o corpo de Jesus, é símbolo. E assim vai muitas coisas, irmãos. Idolatria, sabe? O Salmo 115, meu Deus, rapaz. E isso, a própria Bíblia acaba sendo um ídolo. Tem uns caras que é bibliólatra, olha a palavra enrolando, bibliólatra. Abra lá em Salmo 115 para você ver. Olha só o que diz aqui. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha só, esse é o nosso Deus. Agora olha só o que vai dizer dos ídolos. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Aí ele vai e diz, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiar em Deus, irmãos. Nossa, já deu a hora. Como que voa? Vamos pular. Imoralidade. Aqui eu vou ser rápido, só para terminar. O texto que nós lemos diz, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha, eu vejo assim que uma das piores coisas que podem acontecer com o ser humano é Deus entregar esse ser humano às suas próprias paixões.
é dizer: você quer pecar? Você quer se lamear? Vai, enfia o focinho na lama aí, vai. E Deus entregar. E aí, cara, aí a coisa é feia. Você pode ver ali que fala: porque Deus os entregou às suas paixões e eles abandonaram o uso natural do sexo, cometendo torpeza em seus corações. E aí inflamaram-se, homens com homens, mulher com mulher. Cara, virou uma depravação total. Imoralidade. Se você parar para analisar, Colossenses 3 vai dizer lá: se você já ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto, não nas que são da terra. Abandonem, façam morrer tudo que é contrário, aquilo que é da tua natureza terrena. Aí ele vai entrar: impureza sexual. Primeira coisa que entra lá é impureza sexual. Agora, essa cena aqui, ó, é de Sodoma e Gomorra. Está aqui Ló, as duas filhas e a mulher dele, que virou uma estátua de sal porque olhou para trás, né? A ordem do anjo lá que veio avisar Ló para Ló sair da cidade é que eles tinham que seguir em frente e não olhar para trás. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Muitas vezes é assim. Tem muitos cristãos saem do mundo, mas o mundo não sai deles. Estão na igreja, mas vivem como se fosse do mundo. É crente Raimundo, né? Igual diz o ditado, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. E não é Itamar Raimundo, não. Itamar Wagner Raimundo. Imoralidade. Rapaz, é sério isso. Sabe, isso aqui é algo que vale para todos nós. O mundo está perdido. Perdido, cara. Olha o carnaval. Tem gente que gosta. Tem gente que apoia. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Passeatas. Tantas coisas, tantas aberrações. Tanta nudez. Sabe, eu vejo que nós vivemos num mundo que temos que tomar cuidado com as crianças, com os filhos, cara, porque hoje a pornografia corre solta. Na nossa época, rapaz, para nós achar uma revista lá de uma mulher lá, nós tinha que fazer um monte de coisa. Hoje está aqui, ó, na tela do celular, aqui, rapidinho, 2 toques. De modo semelhante a ele, ó, Judas 1:7. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Serve de exemplo. Para nós fazermos o mesmo? Não. Para não fazermos. Sabedoria, ela vem muitas vezes do erro dos outros. Sábio é aquele que olha o erro dos outros e não pratica o erro. Esse é sábio. Agora, a pior dor que tem da sabedoria é aprender com a vida, com a cacetada. Aí você aprende na experiência. Isso é o pior. Isso não é sabedoria. E a última, irresponsabilidade. O texto que nós lemos diz assim, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então aqui, ó, para você ter uma ideia, o homem é irresponsável. Irresponsável. Por quê? Não está nem aí para Deus. Rapaz, uma coisa que tem acontecido muito aqui na cidade é os outros passar sinal vermelho, cara. Irresponsáveis. Anteontem, acho que foi anteontem, eu estava vindo de carro,
E o sinal estava verde, e eu, para aproveitar o sinal verde, eu acelerei mais, que eu faço isso, para não ter que parar ali. O sinal estava verde, eu acelero um pouco mais para passar direto. E eu devia estar uns 100 por hora. E me passou um cara na minha frente, cara, com a bis. Rapaz, nós gelamos, né, amor? Nós gelamos, cara. Mas, pô, eu não sei, olha, um segundo eu tinha jogado aquele cara lá, passou o sinal vermelho, na minha frente. A minha prima, a Merielle, missionária da Jocum, de Campo Grande, foi pregar numa igreja em Campo Grande e disse assim: olha, eu fico estarrecida das pessoas aqui passarem o sinal vermelho. Muita gente faz isso e passa o sinal vermelho. Que absurdo! Estão cometendo erro. A hora que ela acabou de pregar, o pastor procurou ela e disse: minha filha, até eu passo o sinal vermelho aqui. Todo mundo, a igreja inteira passa o sinal vermelho. É costume, ninguém para no sinal de noite. Imagina ela pregando, ela pegou bem no calo deles. Cara, um cristão passar no sinal vermelho, eu fico pensando, um cara desse aí, cara, o cara desse aí para roubar é 2 toques. Sim, porque passa o sinal vermelho. Cara, pode ser 5 horas da manhã, a não ser que eu estou com medo de ladrão, aí eu passo o sinal vermelho. Mas senão eu paro, porque está vermelho. Cara, é igual, às vezes eu falo aqui, já estou encerrando, irmãos. Às vezes eu falo para a Marta, eu falo: amor, mas você não deu seta. Mas não tinha ninguém. Amor, mas ia virar, dá seta. Não é que tem alguém. Aí, às vezes, o cara está lá do outro lado, lá esperando você dar uma seta para virar, e você vem, dali a pouco você vira. O coitado tinha que ter saído muito antes lá e não saiu porque você não deu seta. Dá seta, esse é o certo a fazer. Então, irresponsabilidade. Aqui é o homem viver no mundo sem Deus. E muitas vezes sem lei. Conclusão. O texto de Romanos 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, eu e você, nós fomos chamados para ser diferentes. Conclusão: realmente a radiografia da humanidade nos revela o quanto o homem se afastou de Deus. Graças a Deus, Ele mesmo diagnosticou o problema, os nossos pecados, e se dispôs a resolvê-lo por meio de Jesus Cristo. Precisamos nos arrepender e crer que Jesus morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, e que Ele ressuscitou para a nossa salvação. Jesus é a cura para toda maldade. Em Cristo, esses 7 Is não têm mais domínio sobre aquele que está nele. Não tem. Pode até cometer, mas domínio não. Feche seus olhos. Pai, nós bendizemos ao Senhor, Deus, por Tua bendita palavra, Deus, por estarmos aqui nessa noite, Deus, por Tua obra nas nossas vidas. Continua, Deus, nos governando, Pai, direcionando as nossas vidas para perto do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não conseguimos caminhar na nossa própria força. Nós dependemos do Senhor para tudo, Senhor. Leva-nos a viver, Deus, de tal maneira em que o Teu nome seja exaltado e não envergonhado. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê-nos essa consciência, que mesmo que as pessoas não estejam vendo, o Senhor tudo vê. Dá-nos graça. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajuda a viver para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.